Graça e paz, amados, amadas, homens e mulheres de Deus, mulheres de fé, nós estamos felizes hoje porque 26 de junho de 2020 e Deus marcou um encontro conosco, nós mulheres de fé. Eu sou a pastora Loide Ferreira, da AD Promessas, em São Luís, e eu convido cada um de nós a se aproximar de Deus nesse momento, mais ainda, através desta live. Mulheres de Fé, nós faremos uma série de lives voltadas para o coração das mulheres. Queremos convidá-las e também convidá-los, todos os homens também, nossos esposos, filhos e jovens, adolescentes, crianças, também são convidados para ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. Queremos assim dar as boas-vindas a quem está chegando. Vamos já começando porque o Instagram ele não espera. E vamos ver quem está chegando aqui nessa live. E vamos assim iniciar, além dessas boas-vindas que damos a vocês, não somente da AD Promessas, mas também de outras denominações, igrejas, ou se você não participa de nenhuma igreja, mas você é muito bem-vindo aqui entre nós, bem-vinda. Então, nós vamos nesse momento fazer uma oração, enquanto as irmãs já vão chegando, já vão entrando e orando. Vamos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Nós louvamos ao Senhor por tudo e vamos orar. Hoje nós vamos explicar como será essa live. Antes de tudo, vamos agradecer a Deus por esse momento, para que Deus nos dê direção. Ó Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, te agradecemos por todas as coisas, Senhor, porque o Senhor preparou este momento, Pai. Creio, Senhor, que do Teu coração veio esse desejo de trazer uma palavra ao coração de cada mulher, Senhor, e também através desta mulher, nós cremos que o Senhor alcançará a sua família, alcançará o seu cônjuge, os seus irmãos, os seus amigos, vizinhos, os seus filhos, Pai, porque Tu tens edificado a cada mulher, Senhor, que o Senhor chama como uma coluna no seu lar, como uma coluna na família, como uma coluna na sociedade, Pai. Tu tens um chamado especial, Senhor, para cada uma de nós. E nós, assim, celebramos a Ti por essa oportunidade, te agradecemos por todas as coisas e proclamamos, Senhor, o Teu senhorio nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, amadas, vamos começar porque o tempo voa. Graças a Deus por todas as coisas. Antes a gente vai passar alguns avisos, tá bom? Nosso Ministério é Promessas, para quem está vendo pela primeira vez, uma live do Ministério Promessas, em São Luís, a sede, em São Luís, no Monte Castelo. Também temos as congregações da Fé em Deus, Turu e do Maracanã. Um grande abraço a todos os irmãos do Monte Castelo, da Fé em Deus, do Maracanã, que estão com certeza ouvindo, assistindo esta live, e aqueles que não puderem, eu creio que o Senhor vai alcançar. Também temos o nosso ministério como sede lá em São Paulo, a sede nacional em Osasco. Nossos pastores, presidente é pastor Rulli, pastora Gislaine, e também nos Estados Unidos, que o nosso ministério já alcançou, através do pastor João Alexandre e da pastora Luciana. Temos também os pastores que estão em Botucatu, nossos pastores Marco Aurélio e Nádia, a qual também nós mandamos um grande abraço a todos os nossos pastores e irmãos que estão nos assistindo. Irmãos, essa live hoje, ela vai ter uma convidada, alguém que Deus colocou no nosso coração para convidarmos. Vamos falar que é a pastora Deca, vamos falar dela um pouquinho mais à frente. Ela vai estar conosco falando da essência do contentamento, Enquanto os irmãos vão chegando, vamos falar assim, esse propósito, rapidamente, porque cremos que Deus, nesse momento de pandemia, que alguns pensam que a pandemia já acabou, mas ainda estamos em um momento
de distanciamento, mais moderado, mas assim estamos. Nós cremos que Deus, ele fala com o seu povo, fala com homens e mulheres no meio das lutas, das dores, das dificuldades. E que essa live ela seja um momento, não só hoje, mas outros dias, de encontro com Deus, né? Para que cada mulher, cada moça, como nós divulgamos, cada jovem, cada pessoa, ela esteja ouvindo a voz de Deus, porque cada uma de nós, nós todas, né, precisamos ter esse momento de separação, de encontro, né, de conversa com Deus. E esse momento não é resumido em uma live, em um culto presencial, ou em um culto de oração, ou em outra atividade da igreja. Esse momento ele deve começar no nosso quarto, né? No momento em que nós estamos no a sós com Deus, no nosso devocional. E que nós possamos aproveitar também de outras oportunidades, como lives, que agora nesse momento da pandemia foi possível usarmos essas estratégias, que pessoas antes de nós, em outras pandemias, não puderam. Então nós devemos celebrar a Deus por isso, por essa porta aberta. Então, nessas lives, nós estaremos buscando a direção de Deus para trazer uma palavra ao coração das mulheres, trazer uma palavra ao coração dos homens, da igreja, né, daqueles que buscarem. Mas a gente fala especificamente às mulheres porque tiramos esse espaço para falarmos entre nós, mas todos são bem-vindos, né? Porque sabemos que Deus ainda fala. E nessa primeira live com o tema, a essência do contentamento, foi Deus colocar essa palavra no coração dessa pessoa que nós vamos convidar para estar agora, né, para falar conosco, falar aos nossos corações, ministrar. A pastora Deca, nessa primeira live nós cremos que o Senhor falou já a ela, o coração da sua serva. Ela é uma grande mulher de Deus, ela é mãe, esposa, mãe de 4 filhos, ela é esposa, pastora e assistente social, educadora, minha grande amiga de mais de 20 anos, de caminhada profissional e também ministerial. Nós queremos, assim, agradecer a Deus pela vida da pastora Deca. Ela já esteve conosco presencialmente, estará conosco também agora, né? E antes de eu passar a palavra, só lembrando com relação aos trabalhos da igreja, nós já retornamos de forma ainda moderada, obedecendo ao distanciamento social, as regras que foram colocadas, mas estamos caminhando, amados, estamos caminhando, a igreja continua funcionando, a igreja somos nós, povo de Deus, e nós vamos continuar. Amanhã teremos uma live dos jovens, Promessas de Osasco, às 16 horas, o pastor Chagas estará ministrando a palavra de Deus. E às 19 à noite terá a live da juventude também, às 19 horas, da juventude de São Luís, Promessas. Domingo teremos a EBD pela manhã por live, 10 horas, e o culto presencial. Amém? Então vamos ficar assim, né? Graças a Deus por isso. Vamos agora dar continuidade. Queremos chamar então a pastora Deca, nossa convidada, amiga, irmã em Cristo, pessoa que eu amo muito e que sempre soma conosco. Eu quero destacar isso, a pastora Deca é a esposa do pastor Wilson, e sempre que nós precisamos no Ministério de Casais e Família de uma pessoa para ministrar por diversas vezes, o Ministério da Ágape, né? A igreja já ia falar Assembleia de Deus Ágape, olha até. A Igreja Batista Nacional Ágape, que fica na Coluna, e a pastora Deca, ela é pastora lá do seu esposo, e sempre estão nos ajudando nos encontros de casais, nos cultos de família. Queremos, assim, chamá-la. Pastora Deca. Olá! Oi, Deca. Olá, boa noite, graça e paz. Tá ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Tá, eu estou ouvindo bem. Vamos ouvir aqui, ver aqui. Eu também estou acompanhando aqui no celular se o som está ok. Vamos ouvir aqui os retornos. Tá. Dos irmãos e amigos, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu creio que estão ouvindo, porque ninguém Ouvindo, falou, né? Eu quero agradecer muito, né, Loide, essa oportunidade, nossa pastora Loide, né, por esse convite. Parabenizar a Igreja Assembleia de Deus Promessas
pela iniciativa. É uma necessidade muito grande de estarmos ministrando, ouvindo, né, a palavra de Deus. A pastora Loide já falou um pouco sobre mim. Né? Meu nome é Deltrudes, me chamo de Zeca, e estou ali na Igreja Batista Nacional Ágape, na Coama. Sou esposa do pastor Wilson Santos, e nós estamos ali já há 10 anos, uma caminhada com Cristo. E é um grande prazer estar aqui nessa noite, minha amiga, né? Estar com você, contribuindo, uma oportunidade de contribuir no reino do nosso Pai. Né? E agradecemos também todas as pessoas, né, que poderiam estar fazendo outras coisas, mas escolheram estar aqui conosco. Muito obrigada. Todas as mulheres, eu vejo que tem alguns homens também. E a temática, né, que nós vamos estar conversando hoje é a essência do contentamento. Né? Algo muito necessário para os nossos dias, né? E que, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós temos algumas questões, né, que podemos responder nesta noite à luz da palavra de Deus, né? Que é a nossa fé e prática está pautada na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então, posso tomar, tomar, Loide? Minha amada. Pode continuar. Pode continuar. Seja bem-vinda mais uma vez. A palavra é sua. É do Espírito Santo. Oh, glória. Né, nós vamos estar mais uma vez, né? Eu quero mais uma vez diante do Senhor e diante de toda a população celestial, né? E também dos nossos amados, queria me apresentar novamente diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco mais uma vez a minha vida diante de Ti, Senhor, e que o Senhor possa fazer aquilo que está no Teu coração nesta noite, através das nossas vidas, que estamos aqui nessa live, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, mais esse tema, a essência do contentamento, né? Eu queria que a gente começasse nossa conversa nesta noite falando um pouco sobre o que é esses dois termos, né? Como a pastora Loide falou, eu sou educadora, eu gosto muito de trabalhar com os conceitos, né, das palavras para que haja um entendimento melhor. Então, eu fui buscar no dicionário, né? O que é essência, né? Que é aquilo que é o mais básico, o mais central, o mais importante. Característica de um ser ou de algo. Ideia central, argumento principal. É o cerne, né? É aquilo que não pode faltar. O próprio nome diz, é essencial, essência, né? Essencial. E contentamento, né? O que será contentamento? É estado de quem está contente, satisfação, gosto, alegria, júbilo. E eu acrescentaria, pleno, né? É você estar satisfeito, pleno, né? E é algo que é uma necessidade real de todos nós, seres humanos. Então, nós estamos vivendo uma época, né, da humanidade, que hoje se chama de pós-modernismo, e que tem muitas características que são muito evidentes. E eu gostaria de destacar duas características, que é o relativismo, né, e o hedonismo. Tem muitas outras, mas o relativismo ele vem se contrapor ao entendimento de que haja uma verdade absoluta. Então, hoje, tudo é muito relativo. Então, com relação ao contentamento, o que a gente poderia entender dentro dessa visão do relativismo? Que nós temos necessidades, né, de sermos satisfeitos e que o que é uma satisfação para mim pode não ser uma satisfação para uma outra pessoa. Né? Isso é muito relativo. Você pode se satisfazer com umas coisas ou pessoas e outras pessoas podem se satisfazer com outras coisas. Então, isso é a ideia do relativismo. E o hedonismo é exatamente uma dedicação ao prazer. É um estilo de vida nessa busca do prazer, uma dedicação ao prazer. Né? É um culto ao prazer. E isso é muito real. Hoje nós estamos vivendo. As pessoas estão em busca desse prazer.
elas estão cada vez mais investindo muito alto na busca por esse prazer. Né? Porque a ênfase é eu preciso ser feliz, né? Eu preciso ser feliz. A ênfase é o eu. Eu preciso ser feliz, eu preciso encontrar, ter prazer. E nós estamos a humanidade está nessa busca desse prazer. E aquilo, voltando à questão do relativismo, né? O que é prazer para mim não é prazer para você, e nós estamos vivendo essa realidade hoje. E nisso os seres humanos estão negociando os princípios que, ao meu ver, são inegociáveis para a conquista desse prazer. E o mais sério nessa questão é que esse investimento alto é por um prazer momentâneo, às vezes, né? Muito momentâneo. E que depois que passa isso, parece que a necessidade fica maior. Então, cada vez mais, as pessoas precisam de algo ainda muito maior para conquistar para um pouco desse prazer, tanto que é almejado pelas pessoas de modo geral. Né? Lembrando que o contentamento é uma necessidade do ser humano. Então, diante dessa introdução que nós fizemos, trazendo essa reflexão, nós pensamos em algumas questões que poderíamos trazer para refletir nesta noite. A primeira, eu poderia estar perguntando, né? A essência do contentamento é relativo ou é absoluto? Né? Em que ou em quem a gente pode pensar? Eu estou buscando esse contentamento para a minha vida. Né? É possível ficar contente no meio de grandes adversidades, como nós estamos nesse momento de pandemia, onde muitas das coisas nós fomos privados, né? que davam um certo prazer, nós estamos sendo privados disso. Como está hoje, né, a nossa cabeça, as nossas emoções, nossos pensamentos e sentimentos diante dessa realidade que estamos vivendo, né? Então, nós vamos tentar responder essas questões à luz da palavra de Deus. E eu gostaria de iniciar me reportando a 2 episódios da palavra de Deus com relação à pessoa de Jesus Cristo. E a primeira está nós poderíamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 7. Vamos primeiro ver capítulo 4. Capítulo 4, 13 e 14. O que diz lá na palavra de Deus, no capítulo 4, 13 e 14? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso Jesus está falando para quem? Para uma mulher, a mulher samaritana, foi um encontro no poço, onde a mulher estava buscando água, e o Senhor fez um paralelo, né? Fez uma analogia de uma necessidade básica do ser humano, que é a sede, para falar dessa necessidade de contentamento da alma de um ser humano. Então, ele falou para essa mulher, no diálogo com ela, ele falou: olha, se a gente beber dessa água que você vai tirar do poço, você vai tornar a ter sede. Né? É uma necessidade básica do dia a dia, nós precisamos de água para beber. Mas se você beber da água que eu lhe der, você não vai mais ter sede. Porque essa fonte de água, ela não é apenas para satisfazer uma sede física no plano terreno, vai transcender para a eternidade. Glórias ao nome do nosso Senhor, porque Ele está se apresentando para aquela mulher, né, como alguém que tem o poder de descedentar, né, de satisfazer, de trazer contentamento, de trazer paz para uma pessoa. E logo depois, a gente vai ler o texto de João 7, que é esse que eu estava falando, João 7, 37 a 39, Jesus volta a falar dessa mesma água, ele volta a se apresentar novamente, mas agora não mais para uma pessoa, não mais para um diálogo, mas agora para uma multidão.
Ele estava numa festa, né? O povo judeu é um povo que tem muitas festas, é um povo festeiro. E quando tinha essas festas, todo mundo participava, né? Em Jerusalém, o lugar das festas. E ele foi para essa festa. Então estava ali uma multidão. E naquela hora, aquilo que o Senhor revelou em oculto, ali, em segredo com aquela mulher, algo tremendo, Jesus trouxe para a multidão. Então, João 7, 37 e 39. João 7, 37 a 39. No último dia, a festa já estava acabando. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Nessa época não tinha microfone, né? Então, tinha que falar em voz alta. Praticamente o Senhor gritou, exclamou, para que todos pudessem ouvir. Ele exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Jesus estava se apresentando novamente para a multidão como a pessoa que tinha a condição de trazer contentamento para essa multidão, para essas pessoas. Uma vez o Senhor Jesus olhou as multidões e a palavra diz que ele se compungiu em seu coração, porque elas andavam como ovelhas que não tinham pastor. E ali ele estava se apresentando, né, como aquela pessoa que poderia trazer contentamento, satisfação plena, né, para a humanidade. Então, por aqui, nós já podemos responder uma primeira pergunta, poderíamos estar chegando a uma conclusão de que, nesse contexto, nós sabemos que as pessoas têm muitas necessidades básicas, têm muita necessidade de satisfazer muitas coisas, e que realmente tem coisas que são diferentes para as pessoas, né? A busca de algumas satisfações de algumas necessidades. Mas existe a necessidade, né? Eu estou falando da necessidade, a necessidade, né? E que essa necessidade ela é comum a toda a humanidade. É uma verdade absoluta. Aqui não entra o relativismo. Porque Jesus, ele é o único capaz de satisfazer a alma humana. Amém. Por que isso? Qual é o fundamento bíblico para isso? Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Ele trouxe algo dele e colocou naquele homem. Então, como o homem ele vivia satisfeito com essa presença, com esse relacionamento com Deus. E quando houve o pecado original, houve uma ruptura nesse relacionamento. E o homem anseia por esse retorno, porque tem algo nele que anseia por essa presença divina, por essa presença de Deus na sua vida. E o homem e a mulher podem estar buscando isso para satisfazer em muitas coisas. Mas esse vazio, essa lacuna, ela é muito grande. Ela é do tamanho do nosso Deus. Nós precisamos voltar. Então, Jesus, ele traz essa possibilidade, né, de nós voltarmos a ter esse contentamento, a satisfação com o nosso Senhor, com o nosso Criador. E isso se dá através de um relacionamento com o Senhor. Por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nós podemos chegar a ter essa lacuna preenchida, né, e voltarmos a ter esse relacionamento com o Senhor. Tem um texto na Palavra de Deus, e é isso que a gente vai estar aprofundando nossa conversa nessa noite, que me trouxe, um impacto muito grande foi na semana passada. Eu lendo a palavra e aquilo me saltou aos olhos, me encheu de alegria, meu coração ficou cheio. É o que Jesus falou com relação a essa água que sai do nosso interior, que flui, né? E a palavra de Deus é essa água, né, que flui por meio do Espírito Santo de Deus. Então, isso enche a gente, né? O nosso coração fica para explodir,
o nosso interior. Então, o contentamento de uma pessoa, o verdadeiro contentamento, a essência do contentamento, não está em algo fora, está dentro, né? No nosso interior. Jesus disse que é a fluir do nosso interior. Né? Não são as circunstâncias, não é nada, ninguém. Se você pode tocar, se você pode ver, não é isso que vai preencher, que vai lhe trazer o contentamento. Exupéry já dizia, né, que o essencial é invisível aos olhos, né, porque está no nosso interior. Isso é algo muito tremendo, é algo muito maravilhoso, porque tem o poder de transformar as nossas vidas. E eu estava lendo a palavra do Senhor, mas quando aquela palavra me saltou aos olhos, foi no episódio quando Jesus passou por aquela tentação no deserto. Essa palavra é tão conhecida, quantas vezes eu não já li essa palavra, mas ela é uma fonte inesgotável, realmente, isso é verdadeiro, isso é real, isso acontece. Né? Então, Jesus estava passando por uma necessidade física naquela hora. Já eram 40 dias sem beber, né, sem comer. E ele estava com fome. A palavra diz lá em Mateus 4, né, que ele estava com fome. E houve aquela proposta, né, aquela proposta do inimigo de que ele transformasse as pedras em pães. Né? E Jesus disse algo tremendo, mas Jesus falou assim falou a palavra de Deus. Jesus falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando eu li aquele texto, veio um entendimento que eu nunca tinha tido esse entendimento. Ele estava dizendo para o inimigo que não só de pão vive o homem, mas de mim. Eu sou a palavra. Amados, amadas, Jesus é a palavra. O inimigo estava ali diante da palavra. Tem um texto lá em 1 João 5, que diz que o Pai, a palavra e o Espírito, se referindo à Trindade. O Pai, a palavra e o Espírito. Em João 1 diz que ele criou todas as coisas, o verbo, né? Falando do verbo que criou todas as coisas. Em João 1,14. O que fala em João 1,14? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é a palavra. O inimigo estava ali diante da palavra. Diante da palavra. E Jesus estava dizendo, eu sou a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de mim. Da palavra de Deus. Ele se tornou carne. E somente o Espírito Santo, mas Jesus falou que o Espírito Santo já estava falando que os discípulos iam receber, que não tinha recebido ainda. Porque somente o Espírito Santo de Deus, ele pode trazer essa revelação. É um relacionamento, não é a letra pela letra, não é a regra pela regra, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos possibilita esse relacionamento com essa palavra viva. Jesus veio aqui e ele subiu aos céus, mas ele disse que ele ia enviar o Espírito, e o Espírito nos dá a revelação da palavra de Deus. Mas para a gente ter esse contentamento, a gente precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus, por meio do seu Espírito Santo, que revela essa palavra. E eu quero nessa noite encorajar vocês que estão me ouvindo nessa noite, a buscar um relacionamento com Jesus Cristo por meio da palavra de Deus, porque Ele é a palavra. Jesus não é um fantasma, esse não é algo que a gente não pode, não, é algo, a palavra de Deus é o que Ele deixou e nós precisamos nos relacionar. A palavra de Deus, ela gera fé em nosso coração. A palavra de Deus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. E em Romanos diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é tudo uma harmonia, né? Vão se complementando. Jesus é o autor da fé. Jesus é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para a gente viver pela fé, amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para viver pela fé. Não é qualquer fé. A fé não é um pensamento positivo.
A fé não é um salto no escuro, como muitas pessoas dizem. A fé, ela é gerada no nosso coração quando nós nos debruçamos na palavra, quando o Espírito Santo nos revela, aquilo enche o nosso coração. E todas as circunstâncias externas podem dizer que não. Mas aquilo que está no teu coração, que já foi colocado, que já foi gerado, nada pode ir contra, porque você já recebeu aquilo no seu coração. Na época, na década de 80, quando eu tive minha experiência com Jesus Cristo, aos 24 anos de idade, naquela época, nós éramos levados, amados, a ler a palavra, a ter um relacionamento com a palavra de Deus por meio do seu Espírito. E eu lembro muito que a gente dizia assim, o Senhor me deu uma palavra, e eu vou viver pela palavra. E Jesus está dizendo, olha, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra está aqui. Essa palavra é a palavra de Deus que está revelada pelo Espírito Santo do Senhor. E é acessível a todos nós. E eu me lembro muito nesse meu primeiro momento, eu estava apaixonada, né? Aquela alegria, e eu buscava muito essa palavra. Eu lembro que na minha casa não tinha um lugar que eu pudesse ficar ali para receber essa palavra. E eu me trancava no banheiro. Era um lugar que eu podia estar. E eu lia aquela palavra. E aquela palavra vinha me confrontando. E essa palavra vinha me lavando. Jesus uma vez disse para Pedro que ele queria lavar os pés de Pedro, né, os discípulos. E Pedro disse, não, Senhor. Aí Jesus disse, olha, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então, Senhor, eu quero, me banha logo todo. E Jesus disse, não precisa, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho. A palavra, amada, a palavra, quero fazer com você nessa noite, para nós nos converter à palavra de Deus. A palavra viva, a palavra eficaz, que é como espada de dois gumes, que penetra no mais profundo do nosso coração e discerne alma e espírito. Essa é a palavra de Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas. Aleluia! Eu me empolgo, amada, eu me empolgo com essa palavra que transformou a minha vida, Jesus Cristo. E ele ainda disse lá em João 6,48, eu sou o pão da vida. Uma outra necessidade, não somente a sede, mas a necessidade, nós temos fome, né? Nós precisamos comer o pão. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Era algo que não era somente para cá. Esse contentamento não é algo somente para esta terra, mas começa aqui e transcende para a eternidade. Ele falou, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Parecia algo muito louco ele falando isso. E a palavra diz que muitas pessoas foram embora, deixaram de seguir a Jesus Cristo por isso, porque não estavam entendendo o que ele estava falando. E ele olhou para os discípulos e disse assim, vocês também não querem ir? E Pedro se levantou mais uma vez, mas dessa vez foi muito bom. E Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Quem disse isso? Quem revelou? Né? Quem revelou para Pedro? Né? Então, o Senhor é esse pão vivo que desceu do céu. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra. A gente vai sempre voltar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós precisamos viver por Jesus. Nós precisamos viver por essa palavra. Essa palavra precisa estar no nosso coração, está na nossa mente. Essa palavra tem que ser o nosso alimento diário. Assim como eu preciso do feijão, da carne, do peixe, para alimentar esse corpo físico, eu preciso da palavra para alimentar o meu corpo espiritual. O homem interior, né? O homem, no sentido genérico, né? De homem e mulher, no meu ser interior, eu preciso me alimentar dessa palavra. Mas o que tem acontecido? Vocês vão fazer uma analogia, né, do nosso alimento. O que nós temos alimentado? Hoje nós temos um fast food, né? É tudo muito rápido também. Isso também é uma questão do pós-modernismo. É muito rápido. E muitas pessoas estão ali só naquele rápido, no
fast food. Não estão buscando se alimentar com alimentações saudáveis e por isso estão sofrendo de muitas doenças, né? Quando nós vamos no médico, ele fala, olha, você tem que ter uma dieta, você tem que se alimentar bem, porque você vai ter uma saúde, né? Você vai ter saúde no seu corpo físico. E assim, no nosso espírito, nós precisamos alimentar da verdadeira palavra, da genuína palavra de Deus. Buscar no Espírito a interpretação da palavra do Senhor. O Senhor revelar para você individualmente, né? O contentamento, ele é geral. Todas as pessoas precisam. Mas a forma como o Senhor vai lidar é diferente com cada um. Aquela palavra, aquela porção daquele dia que o Senhor precisa, que você precisa, não o Senhor precisa, mas você precisa receber. Ele vai dando, né? Quando você tem fome, quando você tem sede dessa palavra, quando você tem sede do Senhor, você vai buscando isso para a sua vida. E então, mas nesse entendimento aqui, nós podemos ver que o ser humano ele vai encontrar contentamento em todas as situações de vida, se ele buscar a solução aonde? Na palavra de Deus. Se ele colocar em prática os princípios da palavra de Deus, ele vai encontrar esse contentamento. A palavra de Deus ele tem esse poder, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando nós buscamos no Senhor a direção, quando nós nos submetemos ao Senhor e buscamos a direção. Mas o que acontece conosco, muitas vezes, é que nós fazemos nossos projetos, nós fazemos os nossos planos, e às vezes nós simplesmente oramos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, meu plano é esse, meu plano é aquele, e o Senhor fica olhando assim e diz, se eu fizer isso, vai dar tudo errado, eu não posso fazer isso. Então, qual é a maneira sábia? É buscar. O Senhor nos criou, Ele nos fez, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. A sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12. Então, nós precisamos buscar essa palavra, buscar esse entendimento no Senhor. E Ele tem os projetos perfeitos para a nossa vida. Né? Tem uma palavra que diz assim, deleita-te no Senhor, né? E Ele satisfaz o desejo do teu coração. E muita gente pega só a última parte do versículo. E Ele satisfaz o desejo do teu coração. Mas antes tem o quê? Agrada-te do Senhor. O que é se agradar do Senhor? É se agradar da palavra dEle. É se agradar da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que isso vai contra os nossos desejos. Então, quando isso acontece, nós vamos estar com os nossos desejos alinhados aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí, tudo que nós pedirmos, se for da vontade do Pai, Jesus disse que Ele vai conceder. Então, amados, a palavra do Senhor, Ele tem o poder de restaurar a nossa alma, de curar. Aqui o salmista, né? Jesus disse lá para o inimigo, né? O homem vive por mim. Né? O homem vive por mim. Eu sou a palavra. E o salmista tinha entendido isso. Os salmistas cantaram isso. Né? No Salmos 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma ferida pode ser restaurada pela lei perfeita do Senhor. E essa lei, lembrando sempre, associando, é Jesus Cristo. Toda vez que se falar em palavra de Deus, em lei de Deus, está se falando da pessoa de Jesus Cristo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei, ela promove, a lei do Senhor, ela promove satisfação plena para a nossa alma. Tem o Salmo também, primeiro, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, lembrando do prazer que as pessoas tanto buscam hoje, né, por algo momentâneo, Jesus está falando de um prazer que não é momentâneo. Enquanto a pós-modernidade é algo muito efêmero, o Senhor fala de quê? De eternidade. Não é um prazer simplesmente aqui, mas que vai para a eternidade. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quem é a lei do Senhor?
e na sua lei medita dia e noite. Está falando de relacionamento, amados. Não é algo religioso, não é algo de regra, não é a letra pela letra, é relacionamento. É entendendo o que o Senhor está falando com você e você respondendo. É algo íntimo, é dia e noite. Não é que eu vou ficar lendo a Bíblia dia e noite, não é isso, mas é ter relacionamento com Jesus Cristo, dia e noite, totalmente envolvidos um com o outro, né? Algo de construção. A pós-modernidade fala de imediatismo, tudo é muito rápido, né? Hoje em dia, se demora a passar um pouquinho da tela do celular, ficamos ansiosos porque a gente quer que seja rápido. Mas o Senhor fala de que ele semeadura, de plantar e de colher. Não é nada rápido, é relacionamento, é construção, não é mágica. Deus não é mágico. Deus nos chama para um relacionamento através de Jesus Cristo, através da sua palavra. E nós temos também o Salmo 23. Eu tenho uma ministração só sobre o Salmo 23. Esse salmo, ele é lindo, ele mostra toda a nossa peregrinação na terra, uma vida de satisfação, de contentamento, e chega até a eternidade. Mas eu queria falar o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem não tem decorado este versículo? Mas aí eu pergunto, o Senhor é o seu pastor? Porque antes dele ser pastor, ele precisa ser Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o pastor é Senhor das nossas vidas, como eu falei anteriormente, ele que nos criou, ele sabe do que nós precisamos, ele vai suprir e realmente não vai nos faltar nada. Porque são as necessidades reais. Só que nós estamos vivendo um tempo onde nós imaginamos que temos algumas necessidades. Por conta da mídia, por conta do que nós vemos nas propagandas, nossos olhos ficam, eu preciso disso. Já tem um monte de coisa em casa, mas eu preciso. Eu como preciso. Então, essa sociedade que nos estimula ao consumo, né? Isso nos leva a ter necessidades que não são reais. E Jesus não tem compromisso, o nosso pastor, o nosso Senhor não tem compromisso em satisfazer essas necessidades. Ele realmente não vai nos faltar. Desculpa, só é porque antes, como você está falando, antes de ser pastor é Senhor. E a gente quer muitas vezes um relacionamento de troca, né? De tomar lá da carne, né? De receber as bênçãos que o Senhor preparou para mim. Claro que Ele tem bênçãos para nós, mas elas são decorrentes também da obediência, né? Requer a obediência. Isso, Maria. Aí a coisa se inverte. O que tem acontecido? Às vezes nós temos essas necessidades que a gente pensa que é real e que não é, e a gente começa a pedir para que Deus satisfaça, e aí muda, como se Ele fosse servo. E nós somos os senhores e as senhoras. E não é assim, né? O Senhor não vai se submeter a isso. Ele tem compromisso em satisfazer as nossas necessidades reais. Né? E nós, mulheres, eu queria trazer um pouquinho a nossa conversa, né? Somos mulheres de fé, tem Jesus como Senhor. Amém? E tem o seu contentamento no Senhor. Né? É Ele que nos fez, mas esse consumismo exacerbado nos leva até de pensar que temos essas necessidades. Né? E a gente, como é que fica as nossas questões como mulheres, né? Nós que temos aquele nosso lado, né? Emocional, os sentimentos, né? Nós temos muitas necessidades, né? E o que a gente... Verdade. Né? E às vezes a gente, dependendo de uma circunstância, a gente extrapola, porque vai muito pelo ver, pelo sentir, né? E aí a gente exagera um pouco em algumas necessidades que a gente não tem, né? Inclusive com relação a relacionamentos, com necessidade de ser protegida extremamente, de ser
receber toda a atenção, tem pessoas que são muito tem uma necessidade de chamar atenção, de receber atenção, de ser dada atenção, porque senão ele não fica na igreja, ou se zanga na família, né? Várias mulheres também, homens também, né? Mas de forma geral, todos nós temos essa necessidade. Às É vezes, assim, verdade. né? Nos confundimos as coisas. Nós mulheres, nós somos poço de sentimento, né? Sim. E que Jesus aqui trabalha, porque ele tem que ser senhor também desses sentimentos, dessas emoções que devem estar submissas a ele, né? Submetidas ao Senhor. Também. Então, os nossos sentimentos, nós não podemos viver por eles. Por quê? Porque hoje eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra. É como se fosse uma folha levada pelo vento. Mas a palavra de Deus diz que ela permanece para sempre, ela não muda. Né? E ela tem esse poder de nos alimentar. Né? Sempre voltando, que o ser humano, ele vive, o homem vive pela palavra de Deus. Né? Então, nós, como mulheres, sofremos muito com relação a isso, por conta que a gente pensa que temos alguma necessidade que, na verdade, nós não temos, são induzidas, né? Por essa sociedade que nós estamos vivendo, onde nós somos valorizadas pelo que nós temos e não pelo que nós somos, né? Então, nessa pandemia agora que nós estamos vivendo, a gente nós não podemos sair para comprar, né? Não poderíamos sair para comprar, necessidade de sair de casa, ir para o trabalho, ir para a igreja, e pergunta, e o meu ativismo, né? E o meu ativismo? Não estão produzindo nada, porque nós somos ensinados a que se a gente só tem valor se produzir algo, e isso não é verdade. Isso não está na perspectiva de Deus para nossas vidas, minhas irmãs. Isso não está, minhas amadas amigas que estão nessa sala virtual. Não é? O pastor Pote, eu gosto muito quando ele fala que Deus não nos fez fazeres humanos. Ele nos fez seres humanos. Então, nós temos valor pelo que nós somos. O Senhor deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter esse contentamento. Então, só o fato de nós sermos gente já nos dá esse valor. E, às vezes, nós estamos buscando ter valor em tantas outras coisas, enquanto que o Senhor já nos deu real valor, morrendo na cruz do Calvário por nós. Né? Então, Deus nos ama e nos dá esse real valor. Então, às vezes, nós nos escondemos por trás de um ativismo para não encararmos a realidade do nosso coração, das nossas carências, né? da nossa alma, da nossa necessidade, dessa busca constante. Eu digo isso de cadeira porque eu vivi muito isso. Eu era uma pessoa muito carente, né? Com muitas necessidades. E eu trabalhava muito, né? Trabalhava muito, estudava muito, me empenhava muito, porque era uma necessidade, né? A gente busca, eu preciso ter um título, eu preciso disso, preciso daquilo. E quando a gente chega no final, a gente olha para trás e vê que não bastou, né? Não bastou. Né? A jovem, queria falar com as jovens, né? As mulheres jovens, né? Nós fazemos tantos planos quando nós somos bem jovens, mocinhas, e a gente acha que um casamento, né, vai suprir. Aí casa e ficou. Aí não, se tiver filho, aí tem os filhos, né? Aí eu vou fazer uma faculdade, vou fazer a faculdade, tem um diploma e tudo, e nada. E eu quero dizer com isso que essas coisas não são importantes, são importantes, fazem parte da nossa vida. Fazem parte da nossa vida. O que eu estou querendo dizer é que há necessidade que somente só vai fazer esse contentamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e esse relacionamento se dá por meio da palavra, mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. E nisso, quando nós estamos dessa forma, amados, às vezes nós estamos presos a sentimentos de menos-valia, né? De menos-valia. Ficamos nos contentando com migalhas de atenção e amor, né, de alguém. Ficamos mendigando isso, porque nós não havíamos entendido ainda do valor que temos e que não precisamos fazer nada para a gente ser amada e valorizada, né, pelo nosso Deus. Eu gosto muito de uma citação do livro Mulher Única, da Universidade da Família. Nós trabalhamos com a Universidade da Família
amamos esse ministério que veio para trazer resgate das verdades do Senhor, das veredas antigas de Deus, né, que está lá em Jeremias, que a palavra diz, ponte-nos à beira do caminho e procurai pelas veredas antigas, né? E nelas vocês vão encontrar satisfação para as nossas almas. Então, os princípios antigos do Senhor, me lembrando, o Marcos, ele fala Olam, né? Que é o pastor Craig Hill, né? Do Ministério Veredas Antigas, ele traz essa revelação, né? O Senhor ministrou no coração dele essa verdade, que os princípios do Senhor são eternos. A palavra do Senhor, ela permanece no céu. E Jesus é essas veredas antigas, que são os princípios da palavra de Deus, que vão ser eternos, não mudam jamais. Né? E ele diz que se a gente andar nesse caminho, nas veredas antigas, nós vamos ter satisfação das nossas almas. E eu fiquei impactada também quando eu vi Mateus 11:28, e Jesus diz, vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Jeremias estava profetizando ali, Jesus Cristo está confirmando, é a mesma palavra. Né? Jesus, as veredas antigas, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Né? E Jesus disse, eu sou o caminho. Veredas quer dizer caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Né? Então, esse livro, que é do Ministério Mulher Única, né? Hombridade. O que é hombridade? É parecer com Cristo. Ser semelhante a Cristo. Isso é hombridade. E nós vamos parecer com Ele à medida que nos alimentamos dele. Vamos nos alimentando dele, da sua palavra. Então, a Nancy Collins, que participou junto com seu esposo, Ed, do livro Mulher Única, ela fala que a genuína dignidade da mulher jamais pode ser avaliada pelos sentimentos de um homem ou pela aprovação da sociedade, mas pelo próprio caráter da mulher avaliado à luz da palavra de Deus. Então, a nossa dignidade, quem nos dá, é o próprio Senhor, é o próprio Deus, que está aqui na palavra. Nós não dependemos do que a sociedade pensa sobre nós, da aprovação, né, de homens ou da sociedade. Nós já somos, o nosso caráter tem que ser provado e aprovado pela palavra de Deus. E ela diz ainda, o padrão de medida para a vida de toda mulher. Padrão de medida é a palavra de Deus. O objetivo de vida de toda mulher é ser semelhante a Cristo. E nós vamos nos alimentando dele. E nós vamos ficando mais parecidos com ele, no seu caráter. Né? No seu caráter. Ele nos criou de forma especial, com um propósito, com uma missão. Então, se nós buscarmos nele isso, porque eu fui criada, qual a minha missão? Eu só vou ser plena quando eu estiver no centro da vontade de Deus para a minha vida. Eu vou estar plenamente satisfeita, porque o Senhor, quando pensou em cada uma de nós, e tem homens aqui também, em cada um de nós, Ele pensou não por acaso, mas Ele planejou. Lá em Salmo diz que de forma maravilhosa nós fomos formados, nós somos tecidos no ventre da nossa mãe, de forma maravilhosa. Então, o Senhor pensou em cada um, de uma forma singular. Então, nós mulheres, o Senhor, Ele veio resgatar, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele veio resgatar essa feminilidade da mulher, né? Essa singularidade, nós nos sentimos singular, únicas. Nós somos mulheres únicas. Não existe ninguém igual a cada uma de nós. Né? Então, nós precisamos ter esse relacionamento com esse homem Jesus, né? Homem Deus. Né? Esse homem, ele nos dá o contentamento. Esse homem jamais se aproximou de qualquer uma de nós para tirar algum proveito próprio para si. Muito pelo contrário, ele fez se entregar. Ele se entregou a sua vida. Quando ele estava sendo preso, ele disse, ele estava dizendo, a minha vida ninguém tira, eu entrego em favor da humanidade. Jesus podia sair daquela cruz, porque ele é Deus, mas ele se entregou.
Ele se entregou por cada um de nós, por cada uma de nós. Então, o Senhor, ele veio nos resgatar de toda forma de opressão. Quando ele esteve aqui, ele se relacionou com as mulheres de uma forma muito especial. Uma sociedade rígida, uma sociedade que as mulheres não tinham espaço. Jesus simplesmente trouxe, resgatou, evidenciou esse valor. Eu me lembro muito do episódio que ele estava na casa de Lázaro. Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. E Marta estava cuidando das coisas, do almoço, né? E Maria estava onde? No meio dos homens, ouvindo Jesus falar. E Marta ficou muito chateada com aquilo. Aquilo não era comum acontecer. E Marta disse, Senhor, Maria precisa me ajudar. Né? Marta ficou... E todo mundo esperava o que de Jesus? Todo mundo esperava o homem dizer, Maria é mesmo, o que está fazendo aqui no meio dessas mulheres? Mas desses homens, aqui é lugar para homem. Mas a resposta de Jesus foi, Maria escolheu a melhor parte. Maria estava se alimentando de Jesus Cristo. Maria escolheu a melhor parte. Eu creio que aquilo causou espanto para os discípulos, né? Jesus estava acolhendo aquela mulher. E eu poderia passar muito tempo dessa ministração falando do relacionamento de Jesus com as mulheres, né? E hoje nós podemos ter esse relacionamento com ele, por meio da sua palavra, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Em muitos casos, nós mulheres, eu voltando para as mulheres, nós entramos em alguns relacionamentos com muitas carências, né? Colocamos um grande peso na pessoa com que nós estamos nos relacionando, porque nós colocamos uma expectativa muito grande dessa pessoa satisfazer essas nossas necessidades. E nós vamos ser frustrados porque essas pessoas não vão conseguir. Uma vez meu filho Vitor colocou algo no status do WhatsApp que eu gostei muito, que é para a gente tirar a obrigação das pessoas de nos fazerem felizes. Né? Porque não é esse o propósito. Né? Nós vamos colocar um jugo sobre essas pessoas e elas não vão nunca corresponder às nossas expectativas. Então, nós precisamos entrar num relacionamento curados, né? Procurando cura, sabendo que não é aquela pessoa. Eu não gosto muito daquelas palavras que dizem assim, daquelas expressões. Ah, eu encontrei minha cara metade. Ou a minha banda de laranja. Eu fico pensando, não. Nós precisamos entrar num relacionamento plenas. Nós não precisamos do outro nesse sentido para nos complementar. Quem vai nos complementar é Jesus Cristo. Então, quando a gente entra nesse relacionamento, pensando que alguém vai ser uma banda laranja que vai se juntar com a outra, a minha cara metade, nós já vamos ter muita possibilidade de ter um relacionamento fadado, né, a ser destruído. E eu vivi isso também. Tem um livro também da Universidade da Família, do Ministério das Antigas, que é Duas Pulgas e um Cachorro. Eu achei isso tão fantástico do pastor Craig Hill, né, que ele traz essa realidade. Como isso acontece? Duas pulgas e um cachorro. Eu indico esses livros. Pastora Deca, amor. Essa live vai ser encerrada, mas aí a gente pode mais uns minutinhos pedir que aqui todas fiquem, porque eu acho que já está encerrando. E aí o Instagram... Eu percebi, pastora. Foi tão gostoso, né? Mas a gente pode combinar isso, as pessoas ficarem. Vai cair e a gente reinicia e te chama novamente, tá bom? Tá certo. Eu creio que 2 minutinhos, né, Laura? Quantos minutos? Minha assistente aqui disse que conta 1 minuto. Então mas vamos a gente pode pedir assim, para você fazer as considerações, encerrar no outro momento. E aí, no vídeo, a gente junta tudo, no vídeo da igreja. Certo. Então vamos ficar pensando sobre isso. O que será que a pastora Deca está querendo dizer com duas pulgas e nenhum cachorro? Né? O que será que tem isso a ver com o que ela está falando? E eu indico esses livros, sabe? Indico os livros da Universidade da Família, que tem me ajudado muito a construir algo sólido, porque é tudo baseado nos princípios da palavra de Deus, que são inegociáveis. E isso
veio alinhar com o que eu já vinha vivendo